Sala VIP. Você está assistindo Viva com Propósito. Obrigado pela sua audiência e continue conosco agora no nosso quadro Sala VIP. E toda semana temos um convidado especial para abençoar a sua vida. Hoje temos aqui o pastor Lisânias Moura. Pastor Lisânias Moura é formado no Seminário Bíblico Palavra da Vida em São Paulo, onde fez o seu bacharel, e foi para os Estados Unidos no Seminário de Dallas, onde fez o seu mestrado. Retornando ao Brasil, foi diretor do Instituto Palavra da Vida e depois assumiu o pastorado da Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo. Hoje ele é o pastor sênior da igreja. Olá, Lisânias, tudo bem? Olá, Carlito. Muito bem. Obrigado por estar com você também aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco hoje. É um prazer, como eu falei, participar do culto hoje à noite. Foi algo muito marcante para mim. Muito obrigado por esse convite. Que joia. E aproveitando a vinda do pastor Lisânias, lá de São Paulo a São José dos Campos, o convidamos para ser o entrevistado do Sala VIP de hoje. Pastor Lisânias, você tem uma grande experiência em aconselhamento. E a nossa conversa aqui hoje, para abençoar a vida dos nossos telespectadores, é, na verdade, sobre vidas restauradas, vidas que estão precisando de apoio. Hoje em dia, você crê que a maioria das pessoas, elas estão vindo para a igreja buscar restauração? Eu creio que sim. A vida, somente uma cidade grande, não somente São Paulo, mas como São José, o estresse, a demanda sobre as pessoas serem produtivas e juntar o lado de serem produtivas no trabalho, a pressão na família, gera um certo vazio, que gera comportamentos que ninguém esperava ter. Então, dessa forma, a igreja se torna talvez o único porto seguro onde ela tem uma expectativa de que ali ela vai ser acolhida do jeito que ela está. É uma expectativa, nem sempre acontece, mas ela espera ser acolhida como ela é. O mundo hoje que nós estamos vivendo, ele tem a tendência de cada vez mais magoar e ferir as pessoas. Sim. Na sua experiência pastoral, essas pessoas ao chegarem na sua igreja, no contexto urbano, os traumas, a igreja tem tido resultados positivos na recuperação? Eu creio que nós podemos falar de dois lados aqui. De um lado, da expectativa da pessoa. Ela chega pisando em ovos, ela chega com medo. Será que a experiência nesta igreja vai ser como ela teve em outros lugares? Então ela tem uma certa expectativa. O que acontece depende muito do primeiro contato. Se aquele contato primeiro que ela teve foi alguém acolhedor, foi alguém que não olhou para a roupa dela, mas alguém que olhou nos olhos e deu aquele abraço, aquele aperto de mão caloroso, aquilo gera uma expectativa de que ali é o lugar onde ela pode ser restaurada. Em sua experiência, quais têm sido os maiores traumas que as pessoas estão trazendo e levando para dentro da igreja hoje na busca de uma solução? Eu creio que muito tem a ver com as expectativas que as pessoas têm em relação ao cônjuge, ao trabalho, à vida dos filhos, os sonhos de vida. E quando isto não acontece, por exemplo, um casamento que foi um casamento entre dois príncipes, uma princesa e um príncipe, se torna, na linguagem como a gente costuma dizer, um casamento entre plebeus. Se frustra. Os sonhos mesmo materiais, eu vou casar para construir uma casa, construir uma carreira após disso ou antes disso. Quando isso não acontece, então vem um vazio, vem uma frustração. E essa frustração dá lugar a tentar preencher com outras coisas esse vazio. Às vezes é a droga, às vezes é o sexo fora do casamento, muitas vezes o próprio trabalhar demais, comer demais. Então tudo isso gera esses distúrbios, que a gente sabe que existem tantos, e a frustração ela se aprofunda. E daí vir para a igreja é uma tentativa de preencher esse vazio. Só o fato de vir para a igreja não resolve. E geralmente ela vem para a igreja com uma última esperança. E dependendo, como eu falei, aquele primeiro contato foi um contato acolhedor, isso gera a avenida para essa pessoa ser restaurada. Hoje a igreja evangélica, no modo geral, essa tão eclética igreja evangélica brasileira, ela está preparada para receber pessoas que estão quebradas e precisam de restauração? Eu vejo que nós avançamos muito.
mas ainda muito preconceito dentro da própria igreja, de acolher o diferente. Por exemplo, no Brasil nós temos a lei do divórcio há mais de 30 anos já. Mas, queira ou não, uma pessoa divorciada chegando na igreja, para alguns, ainda é algo meio estranho. Até o contexto de igreja urbana? Eu creio que sim. Especialmente se é uma igreja urbana, mas que tem muita gente da minha idade, que cresceu às vezes numa igreja onde divórcio era uma palavra proibida. Claro, Deus não aprova o divórcio, mas Deus ama o divorciado também. E essa decisão às vezes é difícil na igreja as pessoas fazerem. Algumas estão mais avançadas. A igreja urbana tem essa vantagem. Quanto mais jovem, ela aprende a lidar melhor com isso. Os mais antigos têm um pouco de dificuldade. Também é com o diferente, é com o homossexual, é com aqueles com necessidades especiais. Nós melhoramos muito, mas ainda muita dificuldade de saber como acolher essas pessoas. Você tratou num tema que hoje está numa evidência muito forte, o crescimento do homossexualismo no Brasil. Como que você, como pastor, tem orientado a sua própria equipe e também a sua membresia, pequenos grupos, a lidar com essa realidade que já acontece no meio da membresia e também com os que estão buscando respostas e vêm da sociedade? Eu vejo também um processo de educação, imaginando como é que Jesus trataria. A Bíblia não trata muito, não tem muito foco nesse assunto. Ela trata como outros assuntos. A dificuldade é que a gente trata o homossexual realmente como leproso muitas vezes e não conseguimos separar a prática dele, a prática do homossexualismo do homossexual. A Bíblia condena tanto a prática do homossexualismo como do heterossexual que transa com alguém que não é seu cônjuge. É o mesmo pecado, mas parece que no homossexual a gente acentua mais. De um lado, há esse aspecto de que a escolha de amar a pessoa do mesmo sexo, isso violenta mesmo o conceito da trindade que o homem devia carregar. Mas o que é que nós tentamos trabalhar na nossa igreja? Apontar que nós podemos recebê-los. Se ele quer ajuda, vamos recebê-los. Se precisa de acolhimento, vamos acolher. Se eles querem seguir a Jesus realmente, então a prática precisa ser abandonada. E aí vem a ajuda para que nós queremos oferecer. Tratamos da mesma forma como o heterossexual, que tem vários casos extraconjugais, é a mesma pressão. Jesus não condenou o homossexual, ele condenou a prática do homossexualismo, como ele condenou a prática da fornicação por meio daquele que é heterossexual. Vamos continuar conversando, pastor Lisânias, e você continue conosco. Vamos aos nossos breves comerciais e logo em seguida voltamos com Sala VIP aqui no Viva com Propósito.